Na Comissão Executiva de hoje continuamos a analisar os desafios que se colocam a Portugal este ano e também à Europa, e era disso mesmo que falávamos antes de avançarmos para intervalo. Alexandre, pegando aqui nas palavras do professor Vítor Gonçalves, e se a Grécia sair mesmo do euro? Pois, eu penso que realmente aquilo que vai suceder no euro é a grande incógnita para 2012, não é? Recentemente, um político britânico, nacionalista, com a ironia habitual britânica, não é? Dizia que os europeus do continente deviam festejar bem o 10º aniversário do euro, porque se calhar não teriam mais nenhum aniversário para festejar e de certeza que não teriam o 20º aniversário para festejar. Eu, uma vez estamos a fazer um bocado de futurologia, faria aqui uma previsão, que é de que o euro vai sobreviver a 2012. Ou seja, que o euro vai, talvez o termo mais indicado seja dizer que o euro se vai arrastar ao longo de 2012, uma vez que não há propriamente uma decisão política forte, mas que se vai aguentar ao longo de 2012, o que, no fundo, baseio numa simples constatação, é que todos seriam perdedores se o euro desaparecesse. Os países do centro, a Alemanha, no fundo, assistiriam a uma grande revalorização da sua moeda e, portanto, afetariam muito o motor da sua economia, que são as exportações para os países emergentes, e os países periféricos, ou, se quisermos, os países que neste momento têm problemas de dívida, apesar de a prazo poderem, no fundo, com a desvalorização da sua moeda, ser mais competitivos, ficariam a braços com uma dívida astronómica e, portanto, no fundo, a supressão do euro só teria perdedores, a meu ver. Alexandre, desculpa interromper-te. Eu julgo que é justamente isso que justifica, provavelmente, as palavras do porta-voz do governo grego, porque eu acho que, sobretudo na parte final do ano, e um conjunto de relatórios que foram produzidos, começou a ficar relativamente claro o nível de perdas que de uma forma geral, todos os países iriam ter se, de facto, o euro se desmembrasse. Eu acho que, portanto, no fundo, capitalizando um bocadinho sobre essa percepção cada vez mais clara, que, no fundo, o porta-voz do governo grego acaba por fazer quase um processo de estratégia negocial, muito bem, para colocar pressão, para obter um acordo nos termos que sejam mais favoráveis. E, Alexandre, que essa pressão vai surtir efeito? Quer dizer, eu penso que o euro, porque eu digo que o euro se vai arrastar justamente porque vai se arrastar através desta política de pequenos passos que tem sido adotada pela chanceler Merkel, não é? Que é grande rigor orçamental e grande austeridade nos países que têm problemas de dívida. O financiamento através destes mecanismos, a partir do meio de 2012, parece que já estará ativo um novo mecanismo europeu de estabilidade, portanto, o financiamento dos países ilíquidos com problemas de liquidez através desse mecanismo. E parece-me que é o terceiro facto que não vai ser assumido, mas que vai acontecer, é que me parece que vai haver mais impressão de moeda e a inflação vai aumentar para níveis acima, a meu ver, para níveis acima dos 4%. Aliás, no último dia do ano, o Ministro das Finanças alemão, Günther Schäuble, deu uma entrevista a um jornal alemão em que notava, logo na primeira resposta que dava, que o nível médio de inflação do euro tem sido sensivelmente inferior ao nível médio de inflação do marco. No fundo, a dizer que há margem para aumentar a inflação. E isso já está a acontecer, quer dizer, o BCE já está, de alguma forma, a injetar mais dinheiro na economia. Realmente, o que pode acontecer, e aí não estamos livres disso, é algum país querer sair. E há aqui uma data muito relevante, a meu ver, que é no final de abril, quando tivemos eleições na Grécia. Portanto, este governo, que é o governo de Lucas Papademos, estará em funções até o final de abril. Acho que, apesar de tudo, vão chegar a um acordo para, no fundo, conseguir este fundo de resgate. Mas a verdade é que, quando tivermos um processo eleitoral na Grécia, de certeza que surgirão políticos com um discurso mais nacionalista, que tentarão, no fundo, apelar para aqueles eleitores que têm sido mais atingidos pela política da austeridade, e aí é que não estamos livres realmente de haver, no fundo, as eleições assumirem um resultado num sentido anti-europeísta e os gregos quererem sair. O que, a meu ver, seria catastrófico para os gregos, mas ninguém os pode impedir de fazerem isso. O Alexandre diz que acha que o euro vai arrastar-se ao longo de 2012 e a Grécia vai conseguir aguentar-se no euro? Ou será que há mesmo essa possibilidade? A Comissão Europeia diz que este ano não está previsto que nenhum Estado-membro saia, mas há estudos que revelam exatamente o contrário e que saíram esta semana nos jornais. Eu acho que pelo menos um país pode sair. Sandro, os últimos 2 anos, acho que se há alguma coisa que nos ensinaram é que tudo é possível. E estamos hoje a discutir cenários que há 2 anos ou há 1 ano e meio eram completamente impensáveis. Portanto, de facto, possível é. Eu acho que o nível de perdas de toda a gente ia ser tão elevado que todos vão tentar
que isso não ocorra, seja a Grécia. Portanto, eu atribuo, como o António dizia, isso para já uma questão de estratégia negocial, no fundo, esticar um pouco mais a corda. Mas é possível e, de facto, a questão eleitoral, eu penso não só na Grécia, mas vão ser 4, 5 meses relevantes que vamos ter pela frente a nível europeu, muito, muito pesados, não só no ponto de vista eleitoral, não só na Grécia, penso que pode acontecer algo desse tipo que o Alexandre referia, como também na França. Portanto, vamos ter no final de abril e início de maio as eleições presidenciais que podem retirar o Sr. Sarkozy da figura de presidente francês. A nível dos mercados vão ser 4 meses muitíssimo exigentes, nomeadamente para a Itália, mas para a Europa. Portanto, ao longo deste ano vão ser cifras astronómicas de necessidades de refinanciamento por parte quer dos soberanos europeus, quer da banca, mas nomeadamente nos primeiros 4 meses, e isso vai começar desde já a partir do final de janeiro, a Itália estará sujeita a um calendário muitíssimo exigente. Portanto, tudo isto vai ser um calendário tão exigente, com tantas variáveis envolvidas, num contexto em que neste momento já se espera que a economia europeia esteja praticamente a não crescer durante pelo menos 1 ou 2 trimestres, que de facto tudo é possível e de facto o cenário da Grécia sair do euro, penso que não é o mais provável, mas é possível, quer num cenário eleitoral mais de ruptura, mais populista, quer, digamos, num momento em que alguém estique tanta corda que a corda se parta. Penso que aqui também, para além do que se vai passar na zona euro, é também relevante irmos acompanhando com alguma atenção o que se vai continuar a acontecer em termos de economia e na política, quer nos Estados Unidos, quer no Reino Unido. De facto, nos últimos 2 anos temos falado quase exclusivamente do que se passa na zona euro, mas em termos económicos os Estados Unidos e o Reino Unido têm fragilidades muitíssimo relevantes. Parece-me também, um bocadinho no tal capítulo da futurologia, que as agências de rating poderão continuar a vir a ter um papel importante, nomeadamente o que possa vir a acontecer, não só com a França, mas também com o Reino Unido e novamente com os Estados Unidos. Portanto, vai ser de facto um ano, não só de um ponto de vista de calendário na zona euro, mas também a nível eleitoral em várias geografias, que permite que tudo possa vir a acontecer. O meu cenário central não é, de facto, que algum país saia da zona euro, mas que pode acontecer, de facto, pode. Esta possibilidade, esta ideia defendida pelo professor Vítor Gonçalves de perdoar-se totalmente a dívida à Grécia e assim isolar o problema, eu pergunto, isto era mesmo uma forma de isolar o problema e de isolar a Grécia ou podiam outros países seguir-lhe o exemplo e pedir também o perdão da dívida? Esse é o risco. Eu acho que é uma solução demasiadamente bondosa para o interesse comum. Naturalmente que uma reestruturação muito significativa, seguramente que sim, um haircut de uma percentagem elevada, seguramente que sim. Agora, um perdão total da dívida, eu acho que não só daria sinal, como eu acho, por exemplo, que nunca a chanceler Merkel aceitaria uma situação nessas circunstâncias. Correríamos esse risco. Vítor, acha que vamos ter agências de rating europeias? Provavelmente iremos ter. Não sei se, tendo em conta os problemas que temos neste momento em cima das várias mesas, as agências de rating, as tais agências de rating europeias, ainda vêm a tempo de minimizar acentuadamente esses problemas. Também não é por acaso que, de alguma maneira, na imprensa portuguesa e na imprensa internacional, se deixou ultimamente de diabolizar as agências de rating. Obviamente que as agências de rating têm muita culpa em muitas situações, atuaram provavelmente menos bem em muitas situações, mas também, como está provado, algumas coisas que foram apontadas para a diminuição dos ratings existiam efetivamente, não estavam bem as finanças e não estão bem as finanças de muitos países. Mas, ainda voltando à questão do perdão da dívida à Grécia, eu penso que, neste momento, provavelmente a melhor situação para procurar isolar o problema era uma negociação bem controlada e bem planeada da Grécia do euro.
Isto é, não sei se... Saída com a saída do euro. Mas, vamos lá ver, nós neste momento estamos... Nós aqui todos podemos avançar cenários, evoluções, o que é que vai... Ninguém sabe, não sabemos nós temos um conjunto de pressupostos e, de uma forma muito clara, na base desses pressupostos a gente faz, digamos, as nossas... transmite as nossas expectativas do que é que pode eventualmente acontecer, mas não há uma certeza, porque há um conjunto de fatores, sejam as eleições, como em vários países, que vai acontecer, seja o enorme problema que vai ser a emissão de valores astronómicos que vão acontecer este ano, com grande incidência na primeira parte do ano. Como é que se vão comportar os mercados nessas emissões? Se nós estamos numa situação de forte instabilidade, alguém com bom senso é capaz de antecipar que as emissões vão ser feitas com taxas relativamente baixas? Não creio. Não creio. Por isso, essas emissões vão ser também mais um fator de instabilidade que vai favorecer os populismos, os demagogos a nível de vários países que estão com eleições. Por isso, do meu ponto de vista, neste contexto, penso eu que o que seria mais adequado seria assumir conjuntamente com o governo grego uma saída planeada, faseada, porque me parece que será essa situação que poderá minimizar os tais efeitos de contágio. Obviamente que se poderá dizer, bem, mas se admitir que os gregos saírem, imediatamente se pode pôr a questão de Portugal, como se pode pôr a questão de... Claro que é verdade. Mas também, se não houver esta negociação, isso também pode acontecer. Como é que era feito esse planeamento? O planeamento terá que ser feito terá que... Repare só uma situação, antes de responder diretamente à sua questão. Quando nós estivemos, nomeadamente em Portugal, que temos essa experiência vivida, na fase de transição para o euro, quanto tempo é que isso demorou a fazer essa transição? E houve a definição da taxa de câmbio, etc, etc. Agora vamos pôr ao contrário. Há um país que necessita de sair, ou que deve sair do euro. Tem que haver uma fase de ajustamento desse país a uma nova situação. Agora, nomeadamente com perdão de dívida. Se é 100%. Deixa-me só interromper. O grande problema é que de mal para bom o planeamento é fácil. De bom para mau é que é uma complicação. E isso é que é Mas incrível. repara, mas numa eu estou completamente de acordo contigo, mas numa situação de forte instabilidade, todos nós estamos habituados a viver circunstâncias em que temos a percepção, por exemplo, a nível empresarial e a nível organizacional, que falamos que é melhor fazer sempre as mudanças de forma planeada. Porque minimiza-se a possibilidade de ocorrência de fortes problemas. Nós estamos numa situação, a nível de um país, com o mesmo facto. Se conseguirmos fazer a mudança que é eventualmente necessária de forma planeada... Essa expressão da saída ordeira do euro é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Mas eu não utilizei a expressão saída ordeira. Ordeira nunca vai acontecer. Ordeira, porque vai haver movimentações sociais no país, etc. Nunca vai ficar tudo quietinho nas ruas. Agora, as condições serem atempadamente discutidas, acordadas com o país, me parece que depois é repentino, não é? Isso é que realmente é um facto surpreendente, é como é que uma União Monetária que demorou tanto tempo a construir e foi tão planeada, não se previu isto. Isto é um mecanismo para a saída. Se um Estado quiser sair, não está previsto. E há até juristas que eu acho que, no fundo, têm uma visão exacerbada do direito, enfim, porque em estado de necessidade da política acaba por se impor, dizem que não se pode sair e que a saída implica a saída da União Europeia. Portanto, no fundo, implica um rompimento dos tratados e a saída da União Europeia. A verdade é que eu vejo como possível uma saída que seja uma saída negociada,
uma saída unilateral será então terrível para a Grécia, porque realmente sofrerão sanções, certamente deixarão de usufruir das liberdades, nomeadamente de circulação de mercadorias, de venda de produtos livremente para a União Europeia, de circulação de trabalhadores, de estabelecimento, e isto deixará a economia grega realmente numa situação, a meu ver, catastrófica mesmo. Portanto, era realmente importante que se previsse um mecanismo de saída ordenada, que isso fosse discutido, um mecanismo de saída ordenada do euro, para o futuro, enfim, nestas reformas que vão ser feitas aos tratados. Seja como for, eu acho que, embora um bocado paradoxalmente, a personagem que em 2012 sobressairá mais será ainda mais a chanceler Merkel. Por uma razão muito simples, como foi referido, é que realmente o presidente Sarkozy estará muito preocupado com questões internas, com uma eleição que, e aqui também faço uma previsão, acho que ele vai ganhar só uma vez, foi o caso do presidente Giscard d'Estaing, é que um presidente eleito não foi reeleito na França, em 81, os outros foram sempre reeleitos, e apesar dele ter algumas dificuldades, vai experimentar dificuldades, não há um grande opositor com grande carisma, havia Dominique Strauss-Kahn, mas pelas razões que conhecemos não se vai candidatar, e tinha, na altura, seria um opositor muito forte, mas eu acho que ele vai ser reeleito. E também, do outro lado do Atlântico, o Sr. Obama também vai estar ocupado com uma eleição. Eleição que será muito difícil para ele. Também acha que no caso Obama vai ser reeleito? Eu acho também que ele vai ser reeleito, mas aqui com maiores dúvidas, porque parece que a taxa de desemprego nos Estados Unidos vai chegar a 9%, é a maior taxa de desemprego desde 1940 em ano eleitoral. Também aqui tem a vantagem dos republicanos não terem nenhum grande candidato. Enfim. Muito rapidamente, queria ouvir toda a gente sobre este assunto. Já disse quem é que era a figura que achava que ia marcar 2012 e quais são as suas resoluções, não as suas pessoais, obviamente, para este ano. Resoluções. Bem, eu penso que realmente aquilo que precisávamos era de uma liderança firme no euro, na União Europeia. Penso que os agentes económicos neste momento estão mais preocupados, no fundo, com a política do que propriamente com as bases e com os indicadores económicos. E, no fundo, querem ver decisões firmes, nomeadamente no centro da União Europeia, de haver decisões que mostrem claramente aos agentes económicos que podem contar com o euro é uma moeda firme e, portanto, podem contar com a estabilidade dessa moeda. Raul, a mesma pergunta. Quem é que acha que vai marcar 2012 e quais são as resoluções para este ano? Penso que a nível internacional é incontornável a figura da chanceler Merkel, por tudo o que estávamos a falar, e penso que vai continuar a marcar a agenda política e económica. Em Portugal, hesito entre a Troika e Vítor Gaspar, porque de facto vão continuar também, ou seja, tudo isto ligado à mesma conjuntura que atravessamos. Portanto, penso que hoje, daquilo que conseguimos vislumbrar, o que aconteceu em 2011 se vai manter ou acentuar em 2012. António. Pois é, até para ser um bocadinho diferente, em termos internacionais, eu iria eleger o primeiro-ministro britânico, David Cameron, porque ele pode desempenhar um papel absolutamente fundamental, porque ele de alguma forma encarna o outro mundo para além do euro. E eu acho que essa tensão política entre os países euro e os países não euro pode ser um elemento muito importante na agenda internacional para 2012. Relativamente a Portugal, eu elegeria também em 30 segundos o Presidente da República pelo papel que ele pode ter enquanto estabilizador de uma situação que vai ser difícil durante 2012. Também 30 segundos. Vítor. Muito rápido, em termos internacionais, eu elejo também a chanceler Merkel e muito especialmente o governo chinês. O governo chinês pela atuação que pode ter em termos de estabilidade internacional. Porque não é do interesse da China que haja instabilidade. Em termos nacionais, o que eu desejo que seja a figura do ano não é uma pessoa, mas é um conjunto de instituições que são as instituições de solidariedade social. Que vão ter um papel fundamental, sobretudo este ano. E que sejam ajudadas a ter esse papel. Muito obrigada, meus senhores, pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Estão encerrados os trabalhos por hoje. Regressamos amanhã. Aproveite este dia.